Bom dia a todos. Queria passar aqui a palavra ao secretário Edson Aparecido para poder fazer a apresentação sobre o resultado do inquérito sorológico. Bom, nós fizemos então, como já havia sido anunciado, a primeira fase das 4 fases do inquérito sorológico com as crianças e adolescentes estudantes da Rede Municipal da Saúde de São Paulo, de 4 a 14 anos de idade. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, tanto da Secretaria Municipal como do Ministério da Saúde, do CONEP. A base de dados, o desenho do inquérito tem a base de dados de alunos matriculados na Secretaria Municipal de Educação, no número total de escolares da rede municipal de 4 a 14 anos, de 675.922 estudantes. Foram selecionados 3 estratos de estudo, totalizando 6.000 estudantes por fase. Primeiro, os alunos do ensino fundamental, EMEI, de 4 a 6 anos, 2.000 crianças. Alunos do ensino fundamental 1, de 1 ao 5º ano, de 6 a 10 anos, também 2.000 crianças. Alunos do fundamental 2, do 6º ao 9º ano, de 11 a 14 anos de idade, também 2.000 pessoas. O tamanho da amostra foi definido de forma a compensar a expectativa de não resposta dos indivíduos sorteados. E o sorteio foi feito por amostra aleatória simples dos alunos em cada extrato. A primeira fase do inquérito, as entrevistas e coletas foram realizadas no período entre os dias 6/8 e 10/8 de 2020. Foram utilizadas amostras de sangue venoso com extração do soro, uma vez que o estudo de validação do teste indicou maior acurácia dos resultados. Se usadas amostras de soro em comparação com as amostras de sangue total obtidas por punção de polpa digital. As amostras foram processadas em laboratórios públicos da Secretaria Municipal de Saúde, o LabZoo e a Covisa. Foi realizada também a entrevista com os participantes do inquérito, utilizando-se um formulário de coleta de dados semi-estruturado pela atenção básica. No primeiro gráfico, nós temos, então, a prevalência geral de Covid-19 nos escolares do município de São Paulo foi de 16,1%, que é um número bastante representativo. Nós temos aí, pelos gráficos, nos escolares de 4 a 5 anos, 16,5%, nos escolares de 6 a 10 anos, 16,2%, nos escolares de 11 a 14 anos, 15,4%, gerando, então, um total geral no município de 16,1%. Como se pode notar, é muito pequena a diferença de prevalência da infecção nos escolares, se foram comparadas os 3 estratos dos alunos. O segundo gráfico também mostra um dado de enorme relevância: a elevada proporção de escolares assintomáticos, ou seja, 64,4%. Então, portanto, o ambiente escolar e os alunos pode ser um fator de disseminação muito grande no ambiente escolar. Então, a disseminação que pode se gerar na escola vai para a família e da família para a comunidade. Vocês podem ver que, então, 64,4% das crianças que testaram positivo foram completamente assintomáticas e 35,6% foram sintomáticas, quase que praticamente 2 vezes mais o número de crianças que testaram positivo e que não apresentaram sintomas. Aqui também, no próximo gráfico, na prevalência de escolares segundo raça e cor, nós podemos perceber também
uma prevalência que já se refletia no inquérito dos adultos, né, com a prevalência também grande entre crianças de raça preta e parda, de 17,8%, e de crianças de cor branca, de 13,7%. Significa dizer que a gente possa ter aí praticamente 30% a mais de crianças com raça preta e parda do que branca. Depois, o outro gráfico nos mostra a distribuição por classe social. No primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, a estimativa de prevalência de escolares segundo a renda familiar mensal. Então, classe A e B, 9,3%, classe C, 13,9% e classe D e E, 15,2%. E no gráfico da direita, a estimativa de proporção dos escolares segundo a renda familiar residentes no município. Aqui é a composição de renda das famílias pertencentes aos nossos estudantes da rede municipal. 64,4% dos estudantes da rede municipal da classe D e E, 27,8% da classe C. No próximo gráfico, também bastante importante, se somarmos as crianças e as famílias que declararam que as crianças tiveram adesão ao distanciamento social, a somatória é de 98,2%, número bastante significativo, que significa dizer que a paralisação das aulas logo no início da pandemia, feita pelo prefeito Bruno Covas, se mostrou correto. As famílias aderiram ao distanciamento, protegendo as crianças no âmbito das suas casas, né, e evitando exatamente a contaminação comunitária. E no gráfico do lado, a mesma coisa, a adesão de 91%, se somaram aquelas crianças e familiares que responderam que as crianças sempre utilizaram máscara no ambiente, dá 76,7%, na maioria das vezes 14,1% e de vez em quando 5,7%, totalizando 91%. Esses dois dados são muito importantes porque mostram que mesmo com a adesão ao distanciamento e com a adesão às máscaras, nós tivemos um contingente bastante expressivo de crianças que tiveram com vírus e que se mostraram assintomáticas. O último gráfico, também de bastante importância, mostra a estimativa da prevalência de infecção do vírus na cidade pelas crianças, mostrando que 25,9% dos escolares da rede pública municipal de ensino permaneceram durante a quarentena em domicílios com a presença de moradores de 60 ou mais anos, o que significa dizer um contingente de 26% aproximadamente dessas crianças que tiveram a Covid, foram assintomáticas, conviviam em seus lares, né, com familiares acima de 60 anos, né? Seguramente os pais saíram para trabalhar, voltam do trabalho, passam a contaminação para as crianças que são assintomáticos e que colocam em risco aí os idosos que convivem nas casas. E o último slide, que é basicamente um resumo de tudo que aqui foi dito e de algumas medidas que o prefeito deve, então, anunciar em função deste primeiro inquérito sorológico das crianças da rede municipal de ensino aqui na capital de São Paulo. Quero agradecer ao secretário Edson Aparecido pela exposição. Tanto como nós vimos, nós estamos com um índice de prevalência nos estudantes da rede municipal de 16% de crianças já imunizadas, que é um índice acima do que o inquérito mostra para o total da cidade de São Paulo. O último inquérito apresentado aqui na quinta-feira passada mostrou um índice de prevalência
de 10,9% para toda a população. É importante a gente lembrar que o retorno às aulas, portanto, dessas crianças, seria temerário num momento como esse, e que nós estamos controlando a doença na cidade de São Paulo, até porque é muito mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala de aula, dentro da escola, do que em bares, restaurantes, supermercados, lojas, estabelecimentos já autorizados o retorno. Além disso, além de uma dificuldade maior em manter o distanciamento social, a pesquisa mostra que 2/3 das crianças foram assintomáticas. Então, nós estamos aqui falando da possibilidade de 2/3, de 2 a cada 3 crianças contaminadas com o vírus, serem, inclusive, não apresentar nenhum sintoma. A escola coloca o medidor de temperatura na porta, ela não vai apresentar que está febril, não vai apresentar que está com febre, mas ela está contaminada e com a mesma, às vezes, com a mesma carga viral de um adulto. Portanto, algumas medidas de restrição não serão aplicáveis, já que 2/3 é assintomático, um número maior do que mostra o inquérito sorológico para a população como um todo. O número apresentado na semana passada era de 40% para a população adulta, mas ele é de 2/3 para as nossas crianças. Então, nós estamos falando de um contingente maior de pessoas contaminadas, 16% em relação aos 11% da população. Estamos falando de um contingente que é mais difícil de aplicar regras de distanciamento social. Estamos falando de um contingente que é mais assintomática do que a maioria da população, e nesse momento a volta às aulas representaria, pelo que ele pensa aqui a Secretaria da Área de Saúde, Vigilância Sanitária, um grande vetor de contaminação, ampliação e disseminação da doença na cidade. Um outro número importante que a pesquisa mostra é que mais de 25% dos nossos alunos moram com pessoas que têm mais de 60 anos de idade, que é o grupo de risco do coronavírus. Então, nós estamos falando de 1 milhão, quase 1 milhão de alunos, nós estamos falando de 250 mil crianças que moram muito provavelmente com os avós, tios, tias, com mais de 60 anos de idade e, portanto, podem agravar a disseminação da doença nessa faixa etária da população, que é o risco de maior vulnerabilidade. Retomada as aulas nesse momento, portanto, para a Prefeitura de São Paulo, significaria a ampliação do número de casos, a ampliação, em consequência, do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Razão pela qual, na cidade de São Paulo, nós não teremos o retorno às aulas em setembro, como o Estado autorizou de reforço, com apenas 35% das salas funcionando. Isso não ocorrerá na cidade de São Paulo. Ainda temos o horizonte de outubro, porque agora nós teremos outros inquéritos sorológicos, inclusive inquérito com as crianças da rede estadual e da rede privada. Lembrando que este foi um inquérito específico para alunos da rede municipal. E o inquérito também para toda a família. A gente quer entender melhor se essas crianças que já estão imunizadas são crianças de famílias que já foram também imunizadas, se há distorção entre crianças e adultos dentro da mesma família que já estejam imunizados. Então, é preciso mais dados para poder dar mais tranquilidade. Por essa razão, já também determinei ao secretário Bruno Caetano que possa reforçar
as ações da Secretaria Municipal de Educação para que as crianças possam continuar dentro das suas casas, com conteúdo, aprendendo, continuando a aprender, não apenas com o programa e os livros Trilhas da Aprendizagem, mas também com outros materiais que permitam os professores terem mais contato com as crianças que vão permanecer dentro de casa. Ainda esta semana, o secretário Bruno Caetano deve anunciar, então, quais medidas serão tomadas pela Secretaria Municipal de Educação para poder atender essas crianças, não deixar apenas dentro de casa, mas para que elas possam ter também conteúdo pedagógico no momento em que a gente mantém a quarentena aqui na cidade de São Paulo. Com essas palavras, queria abrir para as perguntas, para que a gente possa responder aos questionamentos dos jornalistas. A primeira pergunta da jornalista Bruna Barbosa, da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura pensa em alguma estratégia ou campanha de conscientização focada no público mais jovem? O aumento crescente no número de casos de pessoas entre 18 e 34 anos preocupa? A lotação de bares nos últimos finais de semana e encontros em casas de amigos mostram que essas pessoas aparentam estar mais relaxadas, como se estivessem imunizadas contra a doença. O que fazer? Bom, antes de passar a palavra ao secretário Edson Aparecido, aqui queria reforçar as palavras que disse na última coletiva aqui municipal, na quinta-feira passada, quando os dados do inquérito mostraram que a população de maior incidência da doença é exatamente nesta faixa etária, de 18 a 34 anos de idade, lembrando a responsabilidade dos nossos jovens. Esse final de semana foi um final de semana que continuamos a interditar alguns bares e restaurantes aqui do município, somado desse final de semana com o final de semana passado, nós estamos falando a 110 estabelecimentos que foram interditados, 2 baladas clandestinas que foram fechadas pela Prefeitura de São Paulo. Vamos continuar com o trabalho de fiscalização, mas eu queria lembrar aqui, em primeiro lugar, a toda a população que a quarentena continua na cidade de São Paulo, e também aqui chamar a responsabilidade dos nossos jovens, para que eles não sejam fator de contaminação do nosso grupo de risco, que é a população acima de 60 anos de idade. A pandemia não acabou. Queria aqui reforçar que a participação em festas clandestinas são festas que não têm alvará de funcionamento, são festas que não têm autorização dos bombeiros, são festas que são um convite a outros tipos de problemas que não podem acontecer na cidade de São Paulo, que a gente já viu acontecer Brasil afora, quando nós temos um local em que reúne 200, 300, 400 pessoas, sem o AVCB dos bombeiros, sem a devida autorização da Prefeitura, o risco que eles estão colocando a sua vida, a vida dos seus amigos naquele momento e a vida dos seus familiares, com a possibilidade de levar a doença para dentro de casa. Queria pedir ao secretário Edson Aparecido que possa completar aqui essa resposta. Hoje nós estamos monitorando em toda a rede de atenção básica da cidade 482.729 pessoas, né? Temos feito também nos 18 distritos de maior incidência da doença, o teste PCR, são 5.000 testes PCR, a pessoa testa positivo, a gente vai na família, testa, então, em média, 5 pessoas na família, passa o atestado médio até que se tenha o resultado final. E nesse universo, como disse o prefeito, já no inquérito anterior de adulto, mostrava exatamente uma prevalência
maior entre jovens de 18 a 34 anos. E esse jovem também, normalmente, 42% deles são assintomáticos. Então, quando eles participam desse tipo de atividade, é o risco de ter uma contaminação maior, levar o vírus para dentro de casa, transmitir o vírus para a família, para o pai, para o avô, para o tio, que são, normalmente, às vezes, por conta de serem de grupo de risco, muito mais suscetíveis ao agravamento da doença. Então, é muito importante que os jovens nessa faixa de idade levem isso em consideração. Não basta apenas o monitoramento do serviço público. É muito importante que eles tenham exatamente consciência do que pode acontecer caso sejam contaminados e levem a doença para dentro de casa. Jornalista Guilherme Bausa, da Globo News. De que maneira o resultado apresentado hoje e os próximos serão usados para tomar a decisão de uma data de retorno às aulas? Se a prevalência for alta, significa que, em tese, uma quantidade maior de alunos está imunizada? Se for baixa, mostra que há um potencial maior para a circulação do vírus entre as crianças? Ele questiona, tem algum percentual dessa referência, algum parâmetro? Pedir também ao secretário Edson Aparecido que possa complementar, mas aqui não se trata apenas de um indicador, né? De um conjunto de indicadores para poder ajudar a prefeitura a tomar essa decisão. Não se trata de estar acima ou abaixo de uma porcentagem em relação à quantidade de imunizados. Como nós mencionamos aqui, vários dados apresentados pelo inquérito foram levados em consideração para tomar a decisão da prefeitura de não autorizar o retorno às aulas agora em setembro, como, por exemplo, a constatação de que 25% dos nossos alunos moram em residências com pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Ou seja, é um conjunto de dados. E da mesma forma que nós vamos ter agora um segundo inquérito, para que não meça apenas uma questão pontual, mas possa acompanhar a evolução na cidade de São Paulo, para poder tomar as decisões. Eu queria pedir ao secretário Edson que possa, então, complementar. Acho que o resultado do inquérito sorológico, ele mostra duas questões de forma muito nítida. Primeiro, a decisão acertada de quando se suspenderam as aulas, tirando de circulação não só os estudantes, mas tudo aquilo que o sistema de ensino municipal mobiliza, de transporte, de familiares, de professores, de colaboradores nas escolas, né? O resultado do inquérito, que mostra uma prevalência de mais de 16%, num universo de 1 milhão de alunos, é um número muito expressivo. E disso, temos mais de 64% de crianças que tiveram contato com o vírus e foram assintomáticas. Significa dizer que o ambiente escolar é, sem dúvida nenhuma, pode ser um ambiente de disseminação muito grande da doença, porque as crianças podem se contaminar na escola, voltar para casa, passar para os familiares e o familiar levar o vírus para a comunidade, né? Então é muito importante, acho que o inquérito ele comprova o acerto das medidas aqui realizadas na cidade de São Paulo. Agora a pergunta da jornalista Ana Carla Bermudes, do UOL. A decisão da Prefeitura por não aderir à abertura das escolas em setembro para atividades de reforço, como autorizado pelo Estado, vale também para escolas particulares que ficam na capital? Se sim, vale para as escolas particulares de todas as etapas, educação infantil, educação básica e ensino superior? Sim, aqui, por lembrar, trata-se de uma questão da área da saúde. Não há razão para tratar diferente a escola pública da escola privada. Então, aqui nós estamos falando de decisão que vale para toda a área da educação no município de São Paulo. Claro que cabe ao prefeito depois organizar, e ao secretário municipal, organizar as escolas municipais, quando nós teremos a retomada do ensino nas escolas municipais. Mas as decisões, elas são para todos. Então, aqui nós não teremos o retorno às aulas em setembro na cidade de São Paulo. Vamos agora à pergunta do jornalista Rodrigo Gomes, da Rede Brasil Atual.
Considerando os dados aqui expostos e a preocupação externada pelo prefeito sobre volta às aulas, não seria mais coerente considerar o retorno somente em 2021 e assim utilizar os próximos meses para garantir a estruturação das escolas e uma definição para pais e professores? Rodrigo, o coerente é a gente tomar a decisão com o respaldo da área da saúde. Foi a área da saúde que determinou a suspensão e é a área da saúde que vai determinar quando é o momento apropriado para o retorno às aulas. Depois que a área da saúde determinar o momento apropriado, aí a área de educação vai avaliar de que forma isso vai ser feito, se precisa contratar mais gente ou não precisa contratar mais gente. Aqui a gente quer dar a maior previsibilidade possível aos pais, aos professores, aos alunos, mas vamos lembrar que é uma pandemia que nós estamos conhecendo o comportamento do vírus no meio do processo. Então, esses dados são importantes para ajudar a prefeitura a tomar uma decisão, como outros dados que virão daqui para frente, e quando a gente tiver a tranquilidade de tomada da decisão, ela será feita. Isso é coerência, né? Coerência é respeitar a ciência, é respeitar o conhecimento, e não seguir um momento de aflição ou por pressão política do grupo A ou do grupo B. Nós não temos mais perguntas, a apresentação aqui exibida já está à disposição dos jornalistas. Agradecemos aqui os presentes e todos vocês que nos acompanharam de forma online nessa 13ª coletiva de imprensa online de medidas de combate ao coronavírus. Uma boa tarde a todos.